A obesidade é uma doença crônica e progressiva. É uma pandemia, né? Ela é tão prevalente ou mais que doenças extremamente comuns, como a hipertensão e o diabetes. Ela não é simplesmente um fator de risco para doenças, ela é uma doença que pode trazer complicações. Então, o conceito de obeso saudável, ele não existe. Ainda que você não tenha complicações da obesidade, que as suas taxas estejam dentro das metas, que você não tenha uma pressão arterial alterada, você é um paciente que tem um estado inflamatório crônico. E esse estado inflamatório crônico é o substrato, a base de várias outras doenças. Como toda doença crônica, muitas vezes não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, né? Tem redução das complicações, dos eventos que podem advir dessa doença. O tratamento engloba um tratamento não medicamentoso, com intervenção no estilo de vida, o que é fundamental, particularmente fundamental no tratamento da obesidade, e também, muitas vezes, quando bem indicado, quando ponderado os riscos e benefícios, porque todo tratamento para qualquer doença tem os seus riscos, quando manejado os efeitos colaterais, quando esses efeitos colaterais não são proibitivos, porque tem medicações em qualquer área da medicina que causam efeitos colaterais proibitivos, e aí o paciente não vai tolerar aquele tratamento e vai ter que ser escolhido um outro tipo de tratamento. Quando bem indicado, portanto, essa intervenção com medicação é muito bem-vinda. Quanto maior o arsenal de estratégias que a gente tem para lançar a mão do tratamento de uma doença, melhor serão os nossos resultados, né? O médico vai atuar com você, paciente que tem obesidade, como um técnico de futebol. Quem vai encarar essa partida contra a obesidade é você. O médico vai estar na beira do campo, avaliando onde você está errando, como que você pode melhorar, traçando novas estratégias, por que você está tomando gol, né? Tentando virar esse jogo com você. Ele não está ali como juiz, né? Então existe essa corresponsabilidade do médico, né? Muitas vezes existe um preconceito muito grande no tratamento da obesidade, o que eu não vejo em outras doenças, né? A gente não deixa de tratar um paciente que está com câncer porque fuma, já que ele fumava, foi uma escolha dele. Mas na obesidade, muitas vezes isso é diferente. Então, ao compartilhar essa decisão de tratamento com o paciente, o médico é corresponsável pelos resultados desse tratamento, né? Então, quando o paciente volta e por acaso ele não atingiu aquilo que tanto o médico quanto ele esperavam de resultado, o médico tem a sua parcela de responsabilidade, precisa reconhecer, assumir, rever o tratamento, né? Mudar as estratégias, sejam elas intervenção no estilo de vida de uma forma que consiga uma melhor aderência, seja revendo medicação, implementando, mudando dose, ajustando dose, né? E precisa haver essa autorresponsabilidade por parte do médico também, né? Como a gente faz com qualquer outro doente que voltou na consulta e não atingiu a meta de pressão. A gente não culpa esse paciente. A gente não revê a medicação, não troca, não ajusta a dose, não aumenta. A gente faz a mesma coisa com o paciente obeso. A gente sabe que ainda existe muito preconceito em relação ao tratamento da obesidade. Talvez porque exista essa percepção de que ela é consequência das escolhas de estilo de vida dessa pessoa. Mas a gente sabe que a obesidade é uma doença extremamente complexa e que a causa dela vai muito além do superávit calórico. Apesar de que todos os tratamentos, eles agem no sentido de promover o déficit calórico. Sem o déficit calórico não tem como perder peso, emagrecer, certo? Mas você não deve se sentir constrangido em procurar um médico ou em retornar uma consulta se você não atingiu o resultado esperado. Porque existem muitas estratégias atualmente. O que não pode haver é uma banalização de tratamento. É uma doença que pode ser tratada com medicação, com intervenção, mas o paciente precisa ter a doença. Então, a intervenção, o uso do remédio é para quem efetivamente tem. É importantíssimo a abordagem multidisciplinar, precisa haver um nutricionista que vai traçar um plano alimentar para você sustentável, que você consiga cumprir, né? Que não seja tão sacrificante, restritivo, já que comer é um dos grandes prazeres da vida. Precisa haver um educador físico que vai melhorar a sua aderência, que vai fazer você progredir
né, no exercício físico, nos treinos. Precisa haver muitas vezes psicoterapia, que vai te dar estratégias para poder se defender contra os principais gatilhos que você tem. Agora, existe a medicação. Os pacientes têm que entender também que a medicação ela tem um teto de benefício, de resultado. Então, às vezes, quando você para de perder peso usando uma medicação, não é porque ela parou de fazer efeito, mas porque ela atingiu o efeito máximo, né? Então, precisa haver um ajuste nesse momento, talvez de dose, de tipo de medicação ou uma intervenção maior dentro desse estilo de vida. Então, é isso. O caminho é árduo, é longo, não é fácil. Como nenhuma mudança que a gente precisa fazer na vida, como toda vez que a gente precisa educar nossa vontade, seja em qualquer área, é muito difícil, né? A gente ter disciplina e conseguir fazer essas mudanças, assumir a autorresponsabilidade, enxergar que a gente está vivendo uma realidade que a gente não gosta, mas que foi criada pela gente. Só que quando a gente assume essa responsabilidade, a gente entende também que o poder de mudança está na nossa mão. Né? E que se eu mudar minhas atitudes, o meu pensamento, a minha mentalidade, eu vou produzir resultados diferentes, né? Que eu posso criar uma realidade diferente para mim e muito melhor.